Olá, bem-vindos de volta, filhos do Omnissaia. E eu sei que vocês estão aqui para acender da sua pele carne fraca e aceitar a certeza fria do metal. Ué, não? Não era? Tá, peraí. Ai, ai, vocês estão aqui para aprender mais sobre o futuro sombrio que nos aguarda no Millennium de 40.000. Então, hoje eu decidi falar sobre Legiones Skitarii, as legiões da infantaria dos adeptos mecânicos, um híbrido de humano com robô que luta pela humanidade e pelo Império, já que os adeptos mecânicos são assim, eles são aliados do Império, mas seria um aliado quase que indivisível, porque hoje um não sobrevive sem o outro. E antes de começar a falar aqui do Legiones Skitarii, enquanto eu estava pesquisando sobre eles e os nomes, eu achei interessante as fortes inspirações que deram origem a essa unidade e aos nomes dos diferentes ramificações das tropas dos Skitarii. Então eu decidi trazer, caso você também não conheça ou ainda não saiba. No caso, a inspiração do nome Skitarii vem dos Scutari. Os Scutari eram uma tropa auxiliar do exército regular romano de origem da Península Ibérica, geralmente ou de pessoas que eram os ibéricos, que aí viviam mais na costa a leste da Espanha, ou celtibéricos, que é uma mistura dos celtas e o pessoal ali da Ibéria, que vivia mais no norte, no meio da Espanha, ou dos lusitani, que também tem uma grande influência da cultura celta, que vivem na região onde hoje é Portugal, viviam no caso. E dessa cultura, os romanos tiraram algumas coisas bem interessantes, até uma coisa que a gente tem um nome parecido em português até hoje. No caso dessas unidades de Scutari, eles utilizavam lanças completamente feitas de metal, que eles chamavam de soliferrum, ou seria ferro sólido. E essa lança completamente de metal, eles utilizavam o peso para enfrentar a cavalaria ou para arremessar e quebrar o escudo do inimigo, para depois se aproximar com uma espada curvada longa que eles chamavam de falcata. E em português, depois a mudança do nome, virou o facão. Então é daí que vem o nosso facão. Acredito que você tem um na sua casa, todo brasileiro deveria ter um desse, mas no caso é da nossa origem latina ter um facão. Então vem daqui essa parte e o nome então vem dessa infantaria leve ou média da Espanha e ali da região de Portugal, chamada Scutari. Mas é isso, achei interessante que vocês deveriam saber um pouco. Eu gosto de falar da lore da história do mundo real, mas o pessoal aqui numa votação totalmente forjada e assim, com intriga da oposição, não é legal. Eu acho que o sistema aqui do YouTube não funciona porque o pessoal pediu só 40.000. Seu bando de chato, então tudo bem. Por isso que ainda bem que isso aqui não é uma democracia. Um dia eu vou falar da lore histórica também. Ah, toma banho vocês. Mas é isso, vamos continuar agora. Isso aqui é história antiga, vamos para a história futurística. Não faz nem sentido, mas tudo bem, vamos passar para frente agora. Então, voltando aqui para o 40.000, o que é um Skitarius? Os Skitarius também são conhecidos com outros nomes. O plural de Skitarius é Skitari. É legal que tem vários nomes em latim aqui, é assim que o latim converte o plural e o singular. O singular é Skitarius, o plural é Skitari. E também são conhecidos como a guarda tecnológica, Tech Guard, ou também como legiones Skitarii. E eles são o quê? Eles são a infantaria, a parte básica, o soldado raso do exército dos mecânicos. O exército dos mecânicos também tem outra força para realizar essa mesma função, que são chamados os servitores de batalha. O servitor é
quase que um robô com um processador de um cérebro humano. Então, ele tem bem menos funções e ele é mais básico. Já o Skitarii, não. Eles têm muito mais funções e habilidades de combate e alguns deles têm até uma certa liberdade de pensamento e atitude, mas bem maior do que um servitor, mas não assim, nossa, como ele é livre para fazer o que ele quiser e totalmente não é um drone aqui do mecânico, não é bem assim. Eles fazem o que então? Eles são uma mistura do caso da capacidade cognitiva e as habilidades de percepção de espaço, raciocínio e cálculo do ser humano, melhorados ao máximo, com implantes biônicos e com várias substituições de parte do seu corpo por partes mecânicas ou completamente por máquinas em algumas situações, mas no centro, no núcleo, na alma, eles são humanos. Então isso diferencia eles de robôs, porque um robô, para os adeptos mecânicos, é uma heresia tecnológica. Não pode, é uma inteligência abominável, uma IA. Uma IA no futuro não pode, porque elas têm uma tendência a querer matar todos os seres humanos de novo, de novo, de novo. Então, quando no centro, me lembrou o Bender agora do Futurama, mas quando no centro ele é um humano e não um robô, eles não têm essa tendência assassina de matar todos os seres humanos. Então aí tá tudo bem, é permitido, o Omnissiah abençoa esses aqui. E todos eles, todo o Skitarii, ele tem uma fé inabalável no Omnissiah. O Omnissiah é a encarnação do Deus das máquinas, que para muitos mecânicos é o Imperador. Eles veem o Imperador da humanidade como a encarnação do Deus das máquinas. E eles acreditam que toda máquina tem um espírito e que esse espírito se comunica e é uma parte do maior que seria esse Deus das máquinas. Então eles são uma religião tecnocrática, assim, que é a tecnologia, que quem tem a tecnologia tem o poder, e eles também têm um monopólio da tecnologia no futuro. A maioria das fábricas, a produção de veículos, armas e coisas, são mantidas em segredo pelos mecânicos, então o Império depende deles para a produção das coisas mais avançadas tecnologicamente, para a manutenção delas, e também para a produção de munição e outras coisas mais mundanas. Então eles vivem meio que em uma simbiose. O Império fornece trilhões de experimentos para eles poderem brincar, fazendo alguns Skitarii voluntário ou involuntariamente, e além da proteção, e os mecânicos fornecem ao Império o que eles precisam para manter a sua guerra e a luta longe dos Mundo Forja dos mecânicos. Então os dois vivem felizes no futuro. E beleza, entendi. Então o Skitarii é uma unidade de infantaria dos mecânicos. Ok, tudo bem. Mas o que diferencia então essa unidade de infantaria do mecânico de uma unidade da guarda regular? Primeiro, um Skitarii, eles são ou nascidos para ser um Skitarii, ou ele é convocado compulsoriamente para ser um Skitarii. Ué, como assim? Bem, como tu nasce para ser um Skitarii? Se a pessoa tem uma genética boa para aceitar essas modificações aqui, sem ter nenhum tipo de alergia ou recusa ao metal, ou qualquer coisa assim, ele vai ser clonado. Então, se a pessoa é um Skitarii de sucesso, que consegue aceitar os implantes biônicos mais e mais, eles vão usar o DNA dessa pessoa para criar ela de novo e clonar vários. Além de clonar, eles também podem só selecionar e fazer uma pequena mistura do DNA para otimizar ele melhor e fazer seres humanos crescidos em VATs. VATs é tipo um tanque, onde eles criam o ser humano sem uma família, apenas com material genético. Eles pegam algumas células tronco
e eles criam um novo ser humano do zero. E os mecânicos fazem isso muito com aqueles Skitarii que têm uma boa adaptação aos implantes, demonstraram uma lealdade incrível e boa habilidade e poder de batalha. Geralmente esses que nascem para ser um Skitarii vão virar os alfas. Os alfas são como os comandantes dos batalhões ou os overseers. Overseers seria o comandante de um regimento maior. Então, conforme esses nascidos, eles costumam ser mais, não vou dizer livres, porque um Skitarii não é bem livre, mas eles têm mais capacidade cognitiva, porque quando tu vira um Skitarii, boa parte da tua massa cerebral é substituída por neurocircuitos e vários tipos de sensores e como vou explicar, bancos de dados e memória e alguns dados de controle remoto. Então, o Skitarii, na verdade, parte do cérebro dele, que faz o movimento, a coordenação corporal, que consegue detectar e entender a distância, espaço, essas coisas, é mantida. Mas já partes do cérebro, como a tua vontade, a tua fome, a tua sede, a tua dor, o teu medo, o sonho, a necessidade de dormir, tudo isso eles vão retirando da cabeça do Skitarii, porque não precisa, né? É redundante, e eles deixam somente o componente básico para fazer ele funcionar. Então o Skitarii é como um robô, ele tem o pensamento de um computador, basicamente, que alguns ainda têm um pouquinho de personalidade, entendem uma coisa aqui e ali, mas eles são um robô, eles são programados. E essa programação é bem interessante, porque também existem Skitarii que são convocados para ser esses Skitarii. Os que nascem, eles recebem uma lavagem cerebral desde a infância para aceitar essa modificação em máquina como a maior coisa do mundo. Como, nossa, isso aqui é parte da minha ascensão ao Deus da máquina, meu transformar o meu corpo em máquina. Eu vou estar ficando mais parecido com a divindade, eu vou ficar mais perfeito. É isso que eles, quando nascem para ser um Skitarii, são bombardeados dia após dia, após dia, após dia, pela sua infância inteira. Já os convocados, esses aí são os prisioneiros que demonstraram muita agressão ou violência e que não foram executados e decidiram ter uma penalidade muito pior. E por algum motivo, talvez pelas suas habilidades em batalha, não decidiram transformar eles num servitor, porque o servitor é uma coisa mais básica, um Skitarii é bem melhor assim na questão da qualidade. Então eles decidiram transformar ele no Skitarii. Então ou é algum prisioneiro ou algum desertor. Então um regimento da guarda fugiu e não cumpriu a ordem de defender até a morte uma posição. Não, vergonhoso. Guardas, se escutem aqui, é melhor morrer em batalha do que cair na mão dos mecânicos. Então, às vezes, quando seu comissário diz lutem e morram aqui, o comissário está te dando um conselho. Porque quando tu for pego pelos mecânicos por ter fugido da tua posição ou covardice, aí, meu amigo, tá lascado. A pessoa entra na sala de operação gritando não! E quando ela sai, ela diz: eu estava errado. Abençoado seja o espírito da máquina que me elevou. Eu renuncio à minha carne. Por favor, façam mais experimentos com o meu corpo. A pessoa vira um zumbi, porque toda a força de vontade, a capacidade, tudo vai embora. Fica só uma casca do que a pessoa era. Esses aí, para os mecânicos, são como drones para eles usar nas batalhas. Eles conseguem controlar eles à distância e utilizar. Então eles só deixam realmente a base da base do cérebro da pessoa. E olha, tu não quer saber a dor que essas pessoas devem sentir na mesa de operações. E então
E esse sacrifício ali dos mecânicos, do seu sacrifício da carne para transformar em máquina, para eles é o ápice do culto mecânico. Eu estou falando bastante aqui do culto mecânico, mas eu acho que eu nunca citei ele por si. O que é o culto mecânico? O culto mecânico é uma das religiões que é aceita no Império. Tem duas. Tipo, no culto mecânico não é uma coisa oficial. Existe o culto imperial, que é o imperador é uma divindade e todos nós somos seus filhos e ele nos protege. Corretíssimo, segure a sua aquilo aí e tenha o imperador no coração. Já o culto mecânicos é o culto de Marte. É um culto que o imperador chegou lá e eles, por várias, assim, ele fez alguns milagres ali, tipo consertar uma máquina, consertar a perna de uma máquina que não estava funcionando. Então os mecânicos consideram o imperador um enviado do Omnissaia, aliás, o Omnissaia, uma encarnação do Deus das máquinas. Então eles cultuam indiretamente o imperador, mas o culto deles de verdade é nisso, no Deus das máquinas. E esse culto imperial, o culto mecânico, perdão, ele é bem rígido. As regras deles são muito difíceis de mudar. E o que eles fazem? Para eles, a única coisa que tem validade é a tecnologia, e toda tecnologia é sagrada e deve ser mantida, preservada e, se possível, replicada. Eles acham que tudo que já valeu a pena ser desenvolvido já foi descoberto pela humanidade, e a tecnologia da humanidade, a tecnologia antiga, é a única coisa que precisa existir. Então tu não pode, digamos assim, pegar uma arma aqui no Millennium 40 e dizer, eu vou fazer ela melhor. Os mecânicos vão te condenar como um herege tecnológico e te matar. Ou pior, transformar num esquitário ou num servitor. Bem pior no caso. Mas, então, como é que tu tem que fazer? Digamos, você acabou de entrar aqui nos adeptos mecânicos e você quer fazer uma modificação numa arma. Tu tem que fazer uma sugestão. Existem modelos perdidos dessa arma. É possível que esse componente que a gente já tem e essa arma que a gente já tem um dia fossem uma coisa só, e seja a vontade do Omnissaia que elas voltem a ser uma coisa só, mas como uma forma de uma solicitação religiosa. Assim, é como se tu discutisse teologia, tu fazer a modificação de uma máquina para eles aqui. Então porque se tem algo que eles já sabem fazer, eles vão sempre fazer igual. Mas algo novo, aí vai ter que ser entrado em discussão se vale a pena, se não vale a pena. E claro, depende a máquina também. Tem máquinas que são fácil reprodução e uma coisa relativamente mais simples, como uma lasgun, uma arma laser, é uma coisa que tem vários padrões e vários modelos, porque ela é uma coisa simples de modificar e não é nada assim muito complexo e é fácil de replicar, e a tecnologia é bem entendida pelos mecânicos como ela funciona. Já coisas mais avançadas, como uma nave espacial, uma Titã Imperial, ou até a arma Bolter, que é mais complexa ali de fazer, essas aí tu não vai poder mexer, tu não vai poder modificar, porque elas são sagradas. É como se tu chegasse numa igreja e dissesse, cara, eu acho que a cruz está errada, não era assim. Eu acho que a cruz são 4 pedacinhos de madeira atravessado, não só um. Eles vão rir da tua cara, no mínimo vão te ridicularizar, no máximo não vão te escutar. Mesma coisa aqui. E se tu chegasse no século XVIII, ali tipo no auge do poder da igreja, XVIII, no século XVI, XV, e tu falasse isso na igreja, tu ia ser considerado um louco, ia ser trancado no manicômio e eles iam fazer uma lobotomia, tirar um pedaço do teu cérebro. É isso que os mecânicos fazem. Se tu chegar para eles e der uma ideia muito fora do padrão,
eles vão te considerar completamente louco e um herege. É isso que eles fazem, porque eles são uma religião e eles são fanáticos religiosos. E o centro da religião deles é a tecnologia e o culto às máquinas. Mas acho que deu para entender assim o conceito geral da coisa. Então, beleza, ok. Não parece ser muito legal ser um Skitarii, e não é mesmo. Mas qual é a vantagem de fazer isso aí? Então, por que as pessoas se voluntariam para isso aí? Porque o Skitarii, querendo ou não, ele tem habilidades muito acima de um ser humano convencional. Coisas que a gente não conseguiria nem sonhar. Por exemplo, graças a essa modificação no cérebro da pessoa, o medo, a dor, a fome, a sede, essas coisas tu não vai sentir mais. Tu não vai precisar dormir ou no máximo desligar por alguns segundos e ficar depois ativo por dias e dias e dias. Então eles estão sempre alertas. Eles são guardas perfeitos, eles não precisam fazer xixi, eles não precisam comer, eles não precisam nada. Então é bem tranquilo tu manter essa força de Skitarii. E outra coisa, como os mecânicos conseguem fazer milhões dessas coisas aqui, eles não, eu não vou dizer descartáveis, mas se é para alguma das forças dos mecânicos morrer, vai morrer o Skitarii e proteger as coisas mais valiosas, como as máquinas maiores e as titãs, que é o principal, ou os planetas Forja em geral. Então, se é para sacrificar alguém, que seja o Skitarii. E os Skitarii, talvez por causa da modificação na cabeça deles, ou talvez por causa da lavagem cerebral desde pequeno, eles vão se sacrificar voluntariamente. Porque numa batalha, se ele morrer, talvez os mecânicos consigam trazer ele de volta, agora melhor do que antes, com mais máquinas e mais implantes. Então, cada batalha que ele pode perder um braço ou trocar a perna, para eles é uma oportunidade de cada vez mais se aprimorar e chegar mais próximo do Deus das máquinas, porque os Skitarii estão sempre querendo se melhorar cada vez mais. É como se tu ficasse viciado em fazer um upgrade no teu computador, só que o teu computador é tu. Ai, nossa, nada a ver isso aí. Jamais alguém iria ficar viciado em fazer upgrades assim no corpo. Então, eu peço para você procurar cirurgias plásticas que deram errado na internet. A pessoa faz tanto botox que não consegue parar de sorrir, fica com a boca toda alterada. A pessoa faz tanta cirurgia que fica deformada. Uma pessoa que antes era bonita fica, sei lá, um Frankenstein. Mesma coisa aqui. Ele vem daquela vontade humana de se melhorar e se aprimorar, e como eles acham que isso é uma coisa boa, bonita e honrada, eles vão fazer mais e mais e mais. E isso é da natureza humana. Essa parte não é tão ficção quanto tu imagina, não. E no caso, ter esses circuitos na cabeça e acesso remoto permite que às vezes os mecânicos consigam implantar alguns conhecimentos na cabeça deles. Como assim? Digamos, eles estão enfrentando um inimigo específico, digamos um Astarte traidor, um super soldado do caos. Todas as informações sobre as táticas de batalha, os pontos vulneráveis na armadura, como lidar com esse inimigo, vai ser feito um download em todos os Skitarii que estão numa proximidade, para que eles saibam lidar com esse inimigo. Então, isso é uma vantagem dos Skitarii. Eles têm um conhecimento enorme sobre qualquer inimigo que o Império já viu desde a sua origem, que quando o Imperador foi para as estrelas. Porque o Skitarii também, ele absorve informação. Ele está sempre gravando, filmando o áudio e o visual, e de vez em quando eles fazem um upload para os magos mecânicos, que esses avaliam a informação e depois eles guardam ela e repassam as partes importantes para as tropas em campo. Então todo o Skitarii, ele é um drone e um soldado ao mesmo tempo. É só vantagem nesses caras aqui.
E outra coisa, digamos, o Skitarii está enfrentando uma situação que ele não está preparado para. Eles conseguem fazer o download, digamos, ele está enfrentando um inimigo no mano a mano. Tu faz um download de como lutar no mano a mano na cabeça deles. E eles vão ter um conhecimento de artes marciais muito acima que eles nunca treinaram. Não sei se tu já viu o filme Matrix, deve ter visto, massa pra caramba, que eles fazem o download de várias coisas assim de luta direto na cabeça. Mesma coisa, mesmo princípio aqui. Tu consegue fazer o download de várias coisas que eles não deveriam ter conhecimento, que eles nunca ouviram falar, nunca viram, mas eles conseguem aprender e saber porque eles são uma máquina. Então tu consegue simplesmente baixar ao que tu precisa naquele momento. E os comandantes desses Skitarii também, graças a essas mudanças cerebrais, conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo. Enquanto eles estão ali em campo atirando no inimigo, eles também conseguem dar ordens via Bluetooth para outros Skitarii que estão próximos. Eles conseguem fazer um cálculo do mapa e da posição onde eles estão e do objetivo. Então o comandante consegue liderar um grupo muito maior do que ele conseguiria só falando, porque eles estão conectados via uma rede sem fio. Isso também pode dar problema e essa rede pode ter interferência em algumas situações? Pode, mas geralmente é uma vantagem e não uma desvantagem. E os olhos deles também são adaptados e eles são, aliás, isso acontece da primeira modificação. Os olhos biônicos não servem, os olhos biológicos que não servem para nada são retirados, né? Provavelmente eles botam numa jarrinha e eles colocam agora 2 implantes que absorvem a luz do ambiente e conseguem se adaptar a várias situações. Coisas como graus de luminosidade diferente, tempestades de areia, neblina, essas coisas, para eles não tem dificuldade, ele consegue enxergar através, além de que ele não precisa piscar, então economiza água para o corpo. O Skitarii a gente faz ele pensando em economia aqui também, porque eles devem viver com o mínimo do mínimo do mínimo de recurso necessário. E para isso, vários dos seus órgãos também são substituídos. É que para que rim? Não precisa de rim. Para que intestino? Tu vai comer uma pasta já previamente digerida, já com o que tu precisa para sobreviver. Não precisa nem, o teu intestino é muito grande, não precisa disso aí tudo não. Então eles vão modificando o corpo da pessoa para que ela fique otimizada ao máximo para consumir menos recursos biológicos e para que tu possa simplesmente trocar a pilha deles de vez em quando e eles fiquem anos e anos e anos e anos mantendo guarda na mesma posição. Olha que coisa maravilhosa, que guarda perfeito. E a maioria deles, eles retiram até a capacidade de falar, porque eles se comunicam via aquela rede que conecta eles, então muito mais fácil. E caso tu precise, tu seja um Magus aqui, o pessoal maior no ranking dos adeptos mecânicos, tu consegue controlar eles diretamente no campo de batalha. E não se preocupe, o Skitarii adora isso. Quando ele se conecta nesse comando direto, ele considera que ele está tendo uma ligação com o espírito da máquina. Então, para ele, isso é ótimo, eles adoram isso. Pelo menos é isso que eles falam depois que o cérebro deles foi totalmente modificado e a gente botou um implante que faz ele falar isso, mas assim, eu vou confiar no que ele diz, né, cara? Os adeptos mecânicos não são exatamente o pessoal mais caridoso de todos aqui no universo, não sei se tu percebeu. E eles têm algumas coisas interessantes, já que eles têm várias modificações de metal e placas de metal e órgãos redundantes e mais simplificados, eles têm uma opção. Ou tu utiliza a armadura deles para tentar bloquear o dano, ou tu pode tentar um salve de invulnerabilidade. O que é isso? As unidades biônicas, como elas têm menos pontos vitais, às vezes o dano não foi fatal. Então no jogo de mesa isso é representado por, em vez de tu usar a armadura, tu pode jogar o dado e se tirar mais que 5,
A unidade levou dano, mas o dano não foi fatal para nenhum órgão vital ou nada importante e ela vai continuar lutando. Porque ele é um robô. Às vezes tu dá um tiro no braço, na perna, dane-se, não tá nem, não sente dor, ele vai continuar atirando de volta. Só que ele não é um robô total, porque ele tem o componente humano, então tá permitido, não é heresia. No caso, eles também fazem vários rituais e essas modificações deles são todas ritualísticas, tá? Todas elas têm um nomezinho especial, tal. A maioria para fazer uma referência a Marte, aos primeiros colonizadores de Marte, já que a casa dos adeptos mecânicos é o planeta vermelho. E o planeta vermelho hoje no milênio 40.000, é um inferno de radiação. Então esses caras aqui eles são meio que obrigados a mudar o corpo deles, porque um corpo biológico não ia sobreviver patrulhando os desertos de Marte. E para ajudar a patrulhar e a ficar em pé, as pernas, para quem é essa perna fraca e humana, eles são substituídas por próteses metálicas e biônicas e hidráulicas para que eles consigam ficar em pé eternamente, para que eles consigam caminhar mais rápido e para que eles nunca se cansem. Assim, eles podem fazer o seu papel de infantaria e seguir os veículos correndo sem se cansar. Para que fazer veículo de transporte se a tua infantaria consegue correr igual uma máquina? Muito mais simples, né? Os mecânicos aqui demonstrando novamente a sua capacidade adaptativa para todas as coisas. E assim, ó, tu pode achar que isso aqui é um pouco cruel, que os mecânicos são meio frios, e são mesmo, mas esses soldados são extremamente úteis ao Império. Eles lutam em condições onde humanos não conseguiriam lutar. Eles protegem regiões extremamente radioativas que um ser humano normal ia viver alguns dias e morrer. Eles conseguem lutar em coisas assim, eles fariam, se tu seria executado se tu fugisse por traição ou se tu for de uma colônia penal e violento. Mas eles permitem que tu tenha uma chance de se redimir e lutar pelo Império. Então, não é de tudo ruim isso que eles fazem. Eles dão uma exageradinha e os mecânicos têm tipo uns milhões desses aqui guardado. Sim, os mecânicos também gostam muito de fazer essas modificações aqui, que eles podiam fazer tipo um negócio mais solene, assim, mais quietinho, mas eles gostam de ficar cortando pedaço e botando máquina no lugar. Sim, então, poderia ser eticamente discutido aqui se é legal tu fazer isso, mas não dá para discutir a eficácia dessas tropas, porque elas são otimizadas ao máximo, coisa que um ser humano não conseguiria, por mais que ele treinasse a sua força e sua capacidade de resistência, ele não conseguiria se comparar a uma máquina. E no caso, os Skitarii, que como é que eles funcionam em batalha? Eles são divididos em cohorts, que também é derivado ali dos romanos, e eles lutam em pequenos esquadrões. Esses pequenos esquadrões são liderados por um alfa. O alfa é que comanda aquele esquadrão. E quando tu tem vários esquadrões, aí tu vai ter uma Maniple. Maniple é um grupo grande deles, o equivalente a um batalhão assim da Guarda Imperial. E eles não lutam sozinhos nesses Maniples. Quando é uma Maniple, eles geralmente vai ter Skitarii, Servitores e a Legio Cibernética, que são os três braços aqui dos mecânicos. A Legio Cibernética geralmente são robôs pesados, os Servitores são seres humanos modificados em máquina bem mais simples que os Skitarii, e os Skitarii, que seria a tua infantaria padrão, equivalente a um soldado da guarda, só que com vários melhoramentos biônicos. E durante a batalha, eles podem ser controlados ou deixados mais autônomos, eles podem receber estímulos de hormônios de combate que deixam eles assim com mais adrenalina, com mais agilidade, com mais agressividade, e eles também podem receber informação essencial em milésimos de segundo através dos seus implantes cerebrais. Então os Skitarii são muito versáteis e conseguem se adaptar a várias situações, além de que eles consomem
poucos recursos, então é fácil tu manter um grupo grande deles em batalha. E nos planetas Forge do Mecânicos, eles geralmente são mantidos desligados em prontidão, e quando tu precisa deles, tu só liga e reativa. Então eles são quase como um drone aqui mesmo de batalha, muito útil, e os mecânicos tratam eles como meio que descartáveis, mas eles não vão perder os seus Skitarii de graça. E se for uma batalha entre uma máquina mais valiosa e um Skitarii, eles vão preferir que o Skitarii morra. Mas eles não vão jogar os Skitarii deles fora sem necessidade. E eles costumam, numa batalha, caminhar até o inimigo. Quase não tem assim muitos transportes aqui dos Skitarii. E geralmente os que tem servem mais como uma plataforma de tiro do que como transporte. Os dois mais comuns são os Dune Riders, os caminhantes de duna, os Onagers, que é esse primeiro ali que parece meio que um insetão assim gigante. É uma cabine reforçada com uma arma pesada e com pernas biônicas. Ou o Scorpius, que aí ele utiliza aquela tecnologia de ar embaixo dele para fazer ele levantar. Muito útil em Marte, as duas. Então eles vêm ali de Marte do que eles precisavam usar para transportar de um local para o outro na superfície inóspita, cheia de tempestades de areia e radiação extremamente poluída de Marte. E no caso, os Skitarii, eles têm algumas divisões especiais que eu achei interessante eu trazer aqui para falar. Os Vanguard. Os Vanguard também são conhecidos como as tropas radioativas. O que eles fazem? Esses caras aqui, olha, tadinho deles, eles vivem numa radiação absurda que mataria qualquer ser humano. As armas que eles utilizam também são armas de radiação, com balas que elas matam não só pelo tiro direto, mas também com envenenamento radioativo. E esses Skitarii, se tu tirar o capacete deles, tu vê os seus dentes caídos, a sua pele cheia de feridas e tumores, e eles também duram pouco tempo. Normalmente, quando eles morrem, os mecânicos retiram os seus implantes e botam em outro Skitarii para que ele tenha o mesmo destino. Então, assim, a parte da máquina é aproveitada, a parte do ser humano que morreu ali é jogada fora. Não é um destino, como eu falei, muito legal ser um Skitarii, mas eles fazem isso com toda alegria. Se eles pudessem sorrir no seu rosto altamente modificado, eles sorririam, mas eles fazem isso como um sacrifício ao Omnissiah, e o conhecimento dá valor ao sacrifício, que também é algo do culto mecânicos. Existem os Rangers. Os Rangers, eles são caçadores. Eles geralmente atiram a longa distância e eles são muito conhecidos por nunca parar de caçar o inimigo. Se o inimigo tentar fugir, correr ou coisa assim, eles vão atrás e eles não dão trégua e eles vão estar sempre em uma posição de vantagem, atirando e tentando enfrentar o inimigo, porque as suas pernas não cansam. Eles têm um respirador que vai conseguir manter eles em qualquer ambiente. Eles conseguem ficar dias e dias e dias e dias e dias e dias e dias sem descansar ou dormir ou comer ou beber água. Então, qualquer outra coisa orgânica vai ser caçada por esses Rangers até ser eliminada. E eles têm muito orgulho disso. E no caso, todas essas unidades aqui são as forças especiais. Então, os Radtroopers são as tropas que utilizam armas de radiação e meio que se sacrificam para causar o máximo de dano no inimigo. Os Rangers são snipers e apoio de tiro a longa distância para matar o inimigo com um armamento mais pesado a uma distância segura. E uma outra coisa também aqui sobre esses soldados da radiação é que tu não consegue botar outros soldados para apoiar eles, porque a radiação vai ficar sendo transmitida. Então, se tu botar um batalhão da guarda normal junto com desse aqui, tu vai matar o teu batalhão da guarda. Não faça isso. Os implantes biônicos desses Skitarii, a armadura deles,
é uma fonte de radiação, que eles até utilizam isso como arma também no mano a mano, e vamos dizer, uma força dos tiranídeos come um desse aqui, o organismo tiranídeo que comeu vai morrer, porque é tanta radiação que até os filhos da nave colmeia vão morrer com isso aqui, cara. E outras forças especiais, eles têm uma espécie de assassino chamado Rustwalkers. Os Iskarian, na verdade, eles são o quê? Eles geralmente são os corpos recolhidos depois da batalha dos Skitarii, os que lutaram bem, os que provaram ter uma habilidade de combate. Se tu conseguir salvar a cabeça e um pouquinho dos órgãos vitais, eles conseguem transformar eles num Sicarian. O Sicarian é quase toda uma máquina, apenas a cabeça tem alguns componentes humanos e talvez um ou outro órgão vital. Então, se tu matar um Skitarii, provavelmente ele vai ser reciclado num Sicarian. Eles também fazem parte ali das forças dos Skitarii em geral, mas eles são diferenciados por isso. Eles geralmente eram um Skitarii que morreu em batalha e aí conseguiram salvar a parte orgânica dele e botaram ele nisso aqui por sua excelente performance na batalha. E esses Skitarii Rustwalkers aqui, Rustalkers, os faladores da ferrugem. Nossa, é feio, é meio feio traduzir algumas coisas. Mas no caso, eles utilizam uma arma sônica que consegue modificar as moléculas do que ela atinge, penetrando a armadura. Um tipo de lâmina especial, provavelmente de uma espécie de Arqueotech. Arqueotech é uma tecnologia anciã, provavelmente vinda dos Necrons aqui, porque eles têm umas coisas parecidas. Então essas lâminas, elas conseguem emitir uma ressonância que modifica as moléculas do que ela atinge e permite que ela corte através. E existem também os Infiltrators. Os Infiltrators é esse de baixo, que parece mais um robozinho. Esses aí costumam ter um perfil menor e pernas mais articuladas e silenciadas, e eles servem para se infiltrar atrás das linhas inimigas e colocar explosivos, matar generais e coisas assim. E eles têm um efeito especial. Eles conseguem emitir uma ressonância extremamente chata e que dói quem escuta. Quando eles vão chegando mais perto, tu começa a ficar tonto, enjoado, a tua visão começa a ficar turva. E aquele barulho ensurdecedor, tu não consegue escutar a pessoa falando na tua frente e aquele barulho, e aí tu começa a ficar enjoado, mal, e quando tu vê os Skitarii estão pulando em cima de ti, atirando e matando e usando tasers, umas armas de energia. Então esses caras aqui, eles são infiltradores e eles utilizam frequências sonoras extremamente chatas para cada inimigo que o Império já achou. Eles tentam descobrir uma frequência para deixar eles atordoados, para permitir que eles tenham uma vantagem em batalha. E os Skitarii que lutam junto com esses infiltradores, eles têm uma frequência de anulação na cabeça deles, então eles não escutam esse barulho. Além do barulho, eles também utilizam luzes assim piscantes, que tu olha para aquilo te incomoda, é ruim de olhar e aquilo dificulta a mira do inimigo. Então eles servem para incomodar o inimigo o máximo possível, facilitando o trabalho dos outros Skitarii e dificultando a vida dos seus inimigos e, se possível, assassinando os seus comandantes. Mas geralmente, se tu vê um desse aqui, tu vai atirar com todas as armas nesse robozinho chato, pulando pra cá e pra lá, fazendo barulho a toda velocidade, tocando um funk assim, pesadão. Que é uma coisa ensurdecedora que dá vontade de enjoar. Eu não sei se você percebeu, eu sou um cara com gostos clássicos, eu não curto funk, não gosto não, desculpa aí, se tu gosta, parabéns, eu não curto. Mas esses robozinhos são isso. Eles fazem essas frequências de ressonância que incomodam os inimigos e eles tentam assassinar sempre que possível. E outras forças especiais é meio que a cavalaria dos Skitarii, os Xenondian Dragoons.
Esses dragoons, dragões, também tem essa unidade de Portugal, é uma cavalaria leve. Eles fazem o quê? Eles são equipados com tasers e a máquina deles serve para atropelar as linhas inimigas. Eu não gostaria de lutar no mundo do futuro com uma arma mano a mano, mas é isso que eles fazem. Muito eficiente contra os organismos pequenos dos tiranídeos e contra os orcs, porque eles vão esmagando e usando o choque para tentar eliminar o seu inimigo mais perto possível, enquanto o Skitarii fica acima do alcance da maioria dos inimigos. E também existe uma outra forma desses andadores mecânicos aqui, que são os Ballistari. Os Ballistari, eles são essas mesmas máquinas de andar, só que elas são equipadas com rifles ou canhões duplos para atirar a longa distância. Então eles servem como uma plataforma de arma pesada. E uma coisa interessante dessas máquinas aqui é que elas não param de andar. Elas estão sempre andando, sempre andando, sempre andando. Se tu precisar fazer um reparo, os mecânicos levantam ela tipo do chão, as pernas continuam se mexendo e eles fazem os reparos que precisa. E já esses dos Ballistari, elas conseguem fixar numa posição parada. O dos Sinon de Dragoons, até onde eu vi, elas não param, elas estão sempre se mexendo, sempre se mexendo, sempre se mexendo. Então é engraçado isso aí. Não sei muito a utilidade desse negócio aqui para os mecânicos, mas como o Skitarii não precisa quase comer ou beber ou ter evacuações, então, de material biológico, ele consegue ficar em cima dessas máquinas, às vezes meses, anos. Então tá tranquilo, de vez em quando só para num hangar, um hangar magnético que levanta a máquina, tu troca o Skitarii e depois tu solta a máquina para ela andar de novo. Mas é isso, eles são interessantes, servem como apoio à distância ou apoio no mano a mano, mas são tropas especiais aqui dos Skitarii. E é isso, acho que foi isso que deu para entender hoje um pouco mais sobre os mecânicos. Eles são uma das facções mais complexas, porque cada uma das suas unidades tem várias habilidadezinhas especiais e coisas diferentes que podem ser feitas. Mas os Skitarii são uma unidade legal, dá para entender que eles são seres humanos melhorados com peças metálicas e partes biônicas na cabeça e que eles servem como um drone de batalha no futuro, só que com capacidades e habilidades que se assemelham a um soldado humano convencional. É isso, vejo vocês na próxima. Lembrem-se de lutar com honra, convicção e, se for preciso, morrer na batalha para não deixar o mecânico te pegar por covardia. Tudo de bom e o Imperador protege.